Oi, gente, tudo bem? Uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estilo e Saúde. Hoje nós vamos falar de rinites e sinusites. Você sabe a diferença entre uma e outra e por que elas podem piorar nos dias mais frios e secos? A rinite alérgica, por exemplo, atinge de 10 a 25% da população. Aqui na cidade de São Paulo, 1 de cada 3 moradores sofre com a doença, que pode ser agravada, sim, pela exposição ao mofo, poeira, pelos de animais, perfumes ou substâncias tóxicas, como a fumaça do cigarro, por exemplo. Quem está aqui comigo e esclarece as principais dúvidas sobre o tema é o otorrino Perboar Lacerda Sampaio. Mas antes aqui do nosso papo, nós vamos a uma reportagem sobre um problema muito comum nessa época do ano, as doenças respiratórias. Nesse período, elas aumentam 40% segundo a Organização Mundial de Saúde. Um problema muito frequente agora no frio é a rinite alérgica. Veja comigo. Débora tem 28 anos e desde criança sofre com os sintomas. Acorda com o nariz bem irritado, aí começa a coçar o olho. E às vezes nem precisa sair de casa. Não posso misturar desodorante com perfume, cheiro de tintura de cabelo, pintura, perfume muito forte, produto de limpeza também. Quando procurou um especialista, veio o diagnóstico. Ele disse que eu tenho rinite alérgica e disse que tem a cirurgia, né, que pode ser feita e que não tem cura, mas melhora um pouco. A rinite alérgica é uma alergia que se causa uma inflamação em toda a mucosa do nariz e dos seios da face. Se os pais forem alérgicos, há 90% de chances do filho ter a doença. O principal vilão das doenças alérgicas respiratórias é o ácaro. Trocar a roupa de cama 2 vezes por semana, evitar carpetes e cortinas de tecido no quarto, guardar bichinhos de pelúcia em sacos e não permitir a entrada de cães e gatos dentro de casa. Uma coisa muito importante, o quarto, em vez de ser espanado, ele se passar um pano úmido e aspirado. Não espanar porque essa poeira vai subir e durante a noite ela vai descer. Outra coisa, não usar cobertor, usar um edredom, uma colcha, a cama não ser encostada na parede, né? E não adianta o travesseiro antialérgico, cobertor antialérgico, porque a nossa alergia, a rinite, ela não quer dizer que você tem uma alergia ao produto do travesseiro, e sim ao que está depositado em cima dele, do travesseiro, do cobertor, que seria o pó e a poeira. Muito bem, aqui no estúdio comigo, o otorrino Perboar. Tudo bem, querido? Tudo bem. Obrigada pela presença, viu? Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Então vamos começar explicando para quem está em casa a principal diferença entre a rinite e a sinusite. Bom, a rinite, ela significa o nariz, né? E a sinusite é o seio, é uma cavidade que tem ligada ao nariz. Então, a sinusite pura, ela só acontece num caso, quando ela começou pelo dente, uma infecção. Em geral, se ela vem do nariz, o nome correto seria rinocinusite. Já disse tudo. Olha. Entendeu? Então, a rinite é quando ela fica só no nariz. É muito comum o alérgico, a rinite alérgica ficar aqui. E o seio está bem. Mas facilmente ele contamina, ele tem alguma coisa. Quando começa a doer muito aqui em cima? Dói até a sobrancelha, né? Aqui tem um seio, uma cavidade grande, aqui tem 2, tem outras pequenas aqui, tem uma lá atrás. São várias cavidades. E essas cavidades, nós necessitamos delas. Elas são forradas por uma mucosa muito inteligente. Você que conhece um limpador de para-brisa do carro, você joga água e o limpador leva o lixo, a sujeira. Sim. Pois assim a natureza fez algo maravilhoso para a gente. Quem nascer sem isso não se cria, morre cedo. Então a glândula bota um líquido branco, que é um catarrinho, preguentinho, né? Que aí a bactéria, quando entra, adere. E os cíliozinhos vão batendo com 1.000 a 1.500 vezes por minuto, até 2 dias depois da morte. Ficam lá batendo, é prova até para cadáveres e tal. Então, quem nasce com esse sistema doente, adeus, não se cria não. Porque aí vai ter infecções uma atrás da outra, pneumonia, sinusite, tudo. Então, essa limpeza aí é o que acontece. E uma gripe mal curada pode virar sinusite e rinite? A gripe agora, por exemplo, a globalização no mundo foi de tudo, incluindo dos vírus. Chega alguém de Pequim ali no aeroporto, dá 3 espirros, pega 100 pessoas, que dá 3 espirros, pega 100 vezes 100 e assim vai. No dia seguinte, nós temos o vírus de Pequim, da Rússia, da Europa. Então, tá uma globalização, beleza. Então, os vírus têm aí Adoidado. Vamos falar um pouquinho da rinite primeiro? Vamos. Daqui a pouco a gente fala da sinusite. Então, você falou muito bondosamente que aqui 10 a 25%. Aqui, normalmente, 1/3 da população tem.
É. E aqui em São Paulo é metadona, viu? Pelo menos. E se for junho, julho e agosto, é mais do que isso. Que nós estamos entrando agora nessa fase. Basta dizer que a 20 quilômetros aqui de São Paulo, 30 ou 40, tem 22% a menos dessas doenças. Olha, poluição? Exatamente. É um fator absurdo. Só derivado do petróleo, nós temos mais de 100 mil produtos respirando toda hora. Nossa. Então você queria o quê, né? Mas essa cidade é maravilhosa, a gente fica nela, né? Agora, quais são os principais sintomas da rinite? A rinite é muito simples, tem 4 sintomas, 3 a 4 sintominhas simples. O prurido, coceira. Você vê que o rinítico faz isso. Tá. A gente deve orientar a criança para não fazer sempre assim para o mesmo lado. Ou alterna de lado, ou então só segura, porque senão vai ter aquela criança com o nariz desviado de tanto ele fazer para o mesmo lado. Já fico fazendo assim. Então, olha, segura. Orienta a criança. Ou então faz uma vez para um lado, uma vez para o outro. Ele esquece. É melhor segurar. Então é o prurido. Aí as glândulas produzem muito líquido e ele vai ter a coriza, tá certo? E o espirro, porque dá coceira, o atim. E o entupimento, porque tem o edema. Então é essas 3 coisas, essas 4 coisas. Tá, então tem que tomar cuidado. Claro. Começou a coçar, tem que fazer assim. Claro. Né? Senão vai ficar com o narizinho torto. Exato, senão fica torto. Muito Se bem. for o hábito muito intenso, claro, né? Não é uma vez ou outra que vai acontecer. E a rinite é genética? A maior parte, sim. Então, a rinite alérgica, a criança, quando nasce, ela trouxe essa mensagem genética de não tolerar determinado produto. Sim. Nós fomos fabricados para viver na floresta, os nossos antepassados. Aí, aqui na capital, já tem 200 milhões de produtos que a gente inventou. Então, a criança não foi preparada para aquele tal produto. Quando ele tem o contato, ele pode desenvolver a reação de pele, aqui, em qualquer lugar. E qual que é a diferença entre a crônica e a aguda? A crônica é questão de tempo. Até 3 semanas a gente chama de aguda, certo? Passou de 3 semanas até 3 meses é subaguda. É só um termo para facilitar os textos de medicina. Sim. E passou de 3 meses a gente chama de crônica. E tem cura? A maior parte tem. Se não tem cura, pelo menos tem equilíbrio. Então, quando você, por exemplo, temos vários caminhos de cura. A gente colhe o sangue da pessoa, faz um exame, a gente testa na pele dele. Se encontrar o produto que faz a alergia nele, fabrica-se uma vacinazinha para ele, daquele produto, ele vai tomando durante um tempo longo e boa parte dos casos tem uma cura. Não é tão frequente. E tem os tratamentos de apoio só, para melhorar os sintomas e a pessoa viver feliz, que é o que quer. Que é Não, aquele remedinho? Quando tem entope hoje o nariz? remédios bons. Aquele que põe e abre o nariz é ótimo, com o tempo vicia, ele fica dependente dele e dá até problemas com o próprio ritmo cardíaco. Então, não é uma boa solução. Se usar muito pouco, numa hora de extremo sacrifício, Mas de quando o extrema nariz está necessidade. entupido, faz o quê? Use esse remédio, mas muito pouco. É melhor ir ver logo a causa e começar o tratamento de origem. Nos últimos 20 anos, aconteceu até uma coisa muito boa. Tem uns produtos agora que se usa no nariz que não vicia, não entra no sangue, não circula no sangue, não tem efeito colateral. Aquele que abre na hora, até o ritmo cardíaco vai pagar um preço. Esses remédios, eles não é que cure todo mundo. Ele talvez cure uma faixa, ou pelo menos equilibre, entre 40% e 60% dos casos. Já é vantagem, nós não tínhamos nada disso recentemente. Sim. E a limpeza do nariz é tudo. A higiene é a melhor coisa que já se viu. Com um produto natural. Quem é? Soro fisiológico. Tem que ter droga nenhuma. Nem água pura, faz mal. Então é o soro fisiológico na temperatura do corpo, para não haver mudança de temperatura e nem mudança da salinidade dentro do nariz. Então você bota um pouquinho aqui no bolso e em 10 minutos está bem. Você aí joga um pouquinho e sopra. Joga, sopra. Você está se higienizando. Então, em épocas de muita poeira, de muita coisa, festas que você foi com pó, e junho, julho e agosto, que é o inferno do paulistano, metade dos paulistanos vão estar encrencados nesse período. Portanto, cada 2 pessoas, uma. É muita coisa. Então, aprender a higienizar o nariz com soro fisiológico, sem produto, Joga sem remédio, e assopra. e sopra para fora. Tá. Joga e assopra, sem preguiça e sem economia. Então, é uma maneira de você, como você lava o rosto, escova dente, tudo isso faz você ter saúde no seu corpo, pois assim é o nariz. Para quem mora em São Paulo, então, nem se fala, né? É fundamental. Agora, a rinite, se não for tratada corretamente, pode evoluir para uma doença mais séria, Perboa? Pode. Como ela é uma doença inflamatória, dá obstrução, então, por exemplo, uma obstrução importante, a criança que cresce obstruída não desenvolve bem o tórax, não desenvolve bem esse terço da face aqui, fica com aquele lábio curto, os dentes à mostra, o nariz pequeno em relação ao rosto. Aquela criança que poderia chegar na idade adulta, um atleta com tórax grande, feliz da vida,
não vai chegar. É um indivíduo mirrado, é um indivíduo com deformidades faciais, tem uma série de desvantagens. Outras coisas, se não funciona, não tem respiração, quer dizer, o cano está entupido, vai ter muita secreção parada, a bactéria gosta disso, porque tem proteína, vem as sinusites infecciosas. Na alergia é muito comum aparecer um tumor benigno, branquinho, pode até alguns deles ser visível aqui, o pólipo, né? Se esse tumor aparece, ele é cirúrgico, ou seja, ele evoluiu para uma coisa mais complicada porque o tratamento não foi efetivo a tempo. Então ele entope e vem uma sinusite atrás da outra, e as complicações de sinusite são raras, mas quando vem, não é para brincar, porque o olho está perto do seio, só tem uma placa óssea separando. Se houver uma passagem para o olho, vem uma infecção no globo ocular, e aí não brinca. E o cérebro também. Então... Por que quando a gente está com isso, com essa alergia, esse negócio, às vezes incha o olho? Incha porque retém a drenagem linfática toda está prejudicada. Então retém linfa, retém edema, né? Edema significa inchação, significa água, líquido parado aqui. Fica aquela coisa congestionada, o nariz assim, aquela... E pode inchar um só? Pode. Se a infecção, principalmente, for para um seio aqui, esse olho aqui pode estar muito mais comprometido que esse. E isso significa que a pessoa tem a rinite sinusite? Tem a rinite sinusite. Qualquer sinal que diga que aqui alterou, o seio está comprometido. Pode ser um comprometimento simples. Não vamos se apavorar, achar que a doença é tão grave. Eu quero que você me apresente algum adulto que chegou ao final da vida sem ter um episódiozinho disso. Praticamente não existe. É mesmo. Agora, você estava me falando sobre, né, quando a gente vai fazer a consulta, sobre aquele teste de quais produtos, de repente, porque a gente falou aqui de pelo de gato, né, de tapete de cortina, tinta, cheiro de cigarro, aquela fumaça. E quando a pessoa vai fazer o teste para saber qual desses produtos é que a incomodam, como que é feito esse teste? Esse teste, ele é feito já depois de uma consulta, porque você não vai fazer por sua conta, porque aí o cara vai testar o quê? O médico não sabe nem o que testar. Sim. A história clínica é bonita. Olha, esse menino, quando chega perto de gato ou cachorro, ele tem. Então, por sinal, o conselho que a gente dá para animal doméstico, se tem alergia na sua família, tem um filho alérgico, não deixe entrar um cachorro e um gato na sua casa, senão ele não sai de jeito nenhum. Nunca eu vi mulher expulsar marido, mas cachorro não. É verdade. É um animal querido, todo mundo se apaixona. Como é que você vai... E a criança, então, principalmente. Como é que tu vai tirar do teu cãozinho dessa criança? Ele entra polvorosa, não pode. Então é melhor não entrar. Compra um peixinho, compra uma tartaruguinha, coisa que não tem pelo. Entendeu? Entendi. Então, assim, agora, se o cachorro entrou, adeus. E a alimentação? Por exemplo, existe alergia alimentar, claro, muitos alimentos provocam, em determinadas pessoas, reações alérgicas, as mais variadas. De pele, de pulmão, do que você quiser. Houve qualquer desconfiança, aquele alimento é botado sob suspeita. E você já pode retirar da dieta. Introduziu de novo, começou de novo, bom, é esse é o vilão. Então você já afasta, não é para vir para a tua mesa. Tem tantas opções, por que é que vai insistir num único alimento? E é raro a criança ter alergia a muitos alimentos, tem a um ou outro. Sim. Se o médico, o alergologista, o pneumologista, o otorrino, fez a história bonita, começa a desconfiar das coisas, que é para fazer os exames só naquilo que necessita. Senão ele vai fazer uma batelada de exame imensa e não chega muita coisa. Então, testado às vezes, localizou o vilão, beleza, faz-se então o tratamento em relação àquele produto. Ou só afastando, que é mais barato e mais fácil, se é fácil de afastar. Às vezes não dá. Ou então, pensando na vacina, que quando dá certo a gente reza uma missa. E quando não dá, perdeu o tempo. Mas são os caminhos, né? É o que tem que fazer, né? Claro. Agora, Perboy, quem trabalha no ar-condicionado? Tem uma desvantagem, a evaporação da água. Porque não é a temperatura que o ar-condicionado mexe. Ele tira, acima de tudo, a umidade. Aí você evapora. Quando eu evaporo muito aqui pelo meu aparelho respiratório, eu ressequei aqueles cíliozinhos que eu te falei, que tiram as sujeiras. Aquele muco ficando mais ressecado, ela não puxa. Entendeu? Então fica com muita partícula. Então, você beber, você só tem duas defesas contra o ar-condicionado. Ou manda desligar, se puder, ou então bebe mais água. Então você tem que ter a aguinha perto, a garrafinha, o hábito, botar o copo, em quem trabalha numa sala, ao alcance do braço. Eu tenho esse hábito, mas quando alguém bota o copo longe, eu já não olho, como ele não é um hábito antigo, eu não sinto nem tanta falta. Mas então você bota ao alcance do braço, um golinho, outro golinho, 2,5 litros por dia é uma bela
medida para um adulto. E a higienização na casa e no ambiente de trabalho? Excelente. A gente ouviu falar, o primeiro VT, o médico dizia, não vá com espanador, Exato. passa um paninho Levanta úmido. o pó e etc. Então, assim, ensolarar antes de tudo. O sol é o grande mágico. Ele queima determinados fungos, ele tira a água, ele tira a umidade e o fungo não cresce. Porque nós moramos com aquele bichinho que mostraram aí na reportagem, o ácaro, que é um piolhinho. Ele vem por dentro do travesseiro, que é o grande vilão, é o travesseiro mesmo. Então ele vem e vai comendo os fungos. E ele não é como a gente. A gente enche a barriga e para. Ele não, ele come até estourar. Aí ele estoura, é cacaria de ácaro para todo lado e fungo. E todo mundo baba no travesseiro. Você encosta assim, tá babando. E depois essa umidade é o alimento para o fungo. E assim vai. Então, se você tem um travesseiro antigo, meu conselho é troque. Ou então, bota o travesseiro no sol todo dia. Tem uma janela que entra o sol, bota o travesseiro lá naquela réstia de sol da janela, que você já está fazendo uma boa coisa. Você está tirando a umidade e o fungo não cresce. O mesmo funciona para esses cobertores, agora que a gente tirou do guarda-roupa? Tirou do guarda-roupa, está cheio de fungo, porque ele ficou lá úmido e tal. Bota no sol primeiro, se possível, então lave, faz alguma coisa. Mas o sol é tudo. Os árabes antigos diziam, onde entra o sol não entra o médico, não. Olha que legal. Não tem doença. Então, é isso mesmo. O sol é o grande esterilizador. A gente falou bastante de rinite misturado com sinusite, que você falou que e não é dá para misturado separar, mesmo. né? Não. Então, a sinusite também é genética? É alérgica, sim. Sim. Ou eu posso ter uma sinusite aqui, por exemplo, que eu tenho um desvio do septo. Eu levei uma pancada aqui, entortou isso aqui, entupiu a saída do buraquinho que vai do seio, que é um buraco aqui na face, para o nariz. Se eu entupir, é como se eu tivesse entupido o esgoto do teu banheiro. Entupiu o esgoto, tua banheira se enche d'água. Tu tira com um balde, abre a torneira, enche de novo. Tu não tem banheiro. Entendi. Ou tem esgoto ou não adianta, não funciona. Pois assim é os esgotinhos que a gente tem. E são muitos. Cada seio tem o seu. E o nariz é a grande rede. Seria aquela coisa que passa no meio da rua, recebendo os esgotos das nossas casas. Se ela estiver entupida, você veja quanto esgoto vai refluir. Isso, mais ou menos, para que se entenda melhor, simplesmente, é uma sinusite. E também tem a cura dela, é o tratamento. Você falou que alguns casos tem cura, outros é aquele tratamento eterno. Isso, exato. Se eu tenho, então, um desvio aqui que faz com que não desça a secreção, vai ter sempre acúmulo. Então, a cirurgia tem que abrir a janelinha, é uma cirurgia simples, pequena, abre a janelinha, refise o esgoto, beleza, para aquela pessoa. Curou, se o fato for só esse, óbvio. Se for uma alergia que se prolonga aí por vários fatores, aí ele vai ter aquela vida de alérgico, que tem que ter orientação, para que ele próprio entenda que ele não pode fazer aquilo ou aquilo outro. O esporte ajuda, por quê? Porque o aparelho respiratório é usado. Você não faz ginástica para fortificar o músculo? Sim. Pois pronto, o aparelho respiratório precisa ser fortificado. Eu morei num prédio em que tinha uns apartamentos para o sol e os outros para o outro lado, que eram tudo gelado e frio. Eu era chamado todas as vezes, quase todo dia, para atender criança desses frios. Do sol, nenhum. Tá vendo? Então, veja como o sol é importante mesmo. Bom, Ferboa, então nós estamos aí, junho, julho, agosto, nesses meses frios e secos. Para a gente finalizar aqui nossa entrevista de hoje, quais são as principais dicas que você dá para quem está em casa? Não entulhar a criança e as pessoas alérgicas não vão. Então, ter uma vida aparentemente normal, uma alimentação rica, variada, mais Tomar água. bastante líquido. Líquido acima de tudo. Tá. E, se possível, o sol, aquilo que foi dito, evitar aquelas coisas guardadas. Mas beber água é tudo, o exercício físico ajuda, adequado, não é aquelas loucuras que se prega para tanquinho, para uma coisa muito exagerada, não, senhor. O exercício é moderado, é adequado para cada pessoa, para cada fase. Agora, beber água é o grande conselho. O sol, beber água, trocar as coisas velhas, uma alimentação saudável, rica em frutas, em verdura, nada de coisas muito viciadas. E comer de 3 em 3 horas. 6 horas é muito para você comer, a distância é grande. Falta glicose no meio, você vai roubar dos músculos. E aí, o que é que acontece? Aquele velho que só tem pele e osso. Os músculos dele foram consumidos. Então, você come ou uma barrinha, uma fruta. Hoje, você não pode dizer que não tem essa possibilidade. É questão de passar o hábito para a tua rotina. É isso que mesmo. A gente fica sempre tendendo a ser aquilo que a gente sempre é. E não muda nada, nem um hábito miudinho de tomar mais água, por exemplo. Só é botar na mesa próximo. Obrigada pela aula. E volte sempre, adorei a entrevista, Prazer. viu?
Espero ter ajudado as pessoas. Muito, com certeza. Aprendemos bastante. Obrigada, Pegou. Até a próxima. Tudo de bom. Você que está em casa, deseja participar aqui do programa com dicas? Escreve pra gente. O nosso e-mail é estiloesaude@r7.com. A entrevista de hoje e todas as outras estão disponíveis no R7/Record News. Minha mensagem de hoje para você é a seguinte: uma atitude saudável é contagiosa, mas não espere para contagiar-se através dos outros. Seja você este portador. Até a próxima. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau.